Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí, estudando o livro de Atos, nesse programa que é o Reflexões para a Vida. E Deus tem se revelado profundamente no livro de Atos, nos mostrando o seu plano, o seu jeito de agir, e algo que transforma realmente o mundo. A gente vê nesse livro de Atos como a história da igreja surgiu, e de que maneira o poder de Deus se manifestou no mundo primitivo que chegou até hoje. A gente vê que uma perseguição levou a igreja a sair ali de Jerusalém e pregar para fora daquela cidade. E eles chegaram agora em Samaria, é isso que a gente vai ver hoje. E pregaram aos samaritanos, sempre levando em consideração que esse povo não se dava bem com o povo judeu. Era um povo que era contrário ao povo judeu. Havia uma rixa entre tanto o povo judeu como os samaritanos não se davam. Por quê? Porque os judeus achavam os samaritanos mistos, eles eram misturados, eles adoravam no Monte Gerizim, não levavam em consideração Jerusalém, eles acreditavam apenas no Pentateuco, não em toda a Torá, ou seja, havia uma rivalidade. Mas de repente a palavra de Deus foi pregada por um judeu a esse povo e eles creram. E isso impressionou a todos. E essa notícia chegou aos apóstolos em Jerusalém. E aqui a gente vê um derramar de Deus sobre todos. O grande símbolo aqui é o poder de Deus sendo derramado sobre todos, tanto aqueles que são judeus como os que não são judeus. Como diz lá em Atos 1, quando o meu Espírito descer sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Então veja só o que diz esse texto. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Lembrando que já haviam pregado o Evangelho para esse povo e eles aceitaram a mensagem. E olha só o que aconteceu a partir do versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram a mão sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Irmãos, a gente vê aqui um agir de Deus, um mover de Deus, um quebrar paradigmas, onde um povo que não aceitava o outro começaram a orar uns pelos outros. E agora eu quero falar um pouco desse poder. Esse poder é que capacita a gente a ser transformado. Eles, quando entregaram a vida para o Senhor Jesus, como em Atos 2, aquela segunda pregação de Pedro, e eles ficaram cheios, se arrependeram e foram cheios do Espírito. Aí tu pode perguntar, e aqui por que não aconteceu? Havia uma lição de Deus para esse povo, uma lição para nossas vidas. Precisamos nos submeter uns aos outros. Se esse povo recebesse o poder de cara ali, na conversão, de repente eles iam ter uma igreja separada. E a ideia do Senhor é nós estarmos unidos. E a ideia é que a gente precisa estar junto ao outro, debaixo da autoridade de Cristo. E Cristo levantou apóstolos e líderes para todos juntos lutarem pelo Evangelho. Agora o fato é que que a gente vê que não é apenas acreditar, não é apenas conhecer a Deus, não é apenas aceitar essa mensagem. Existe algo sobrenatural que transforma as pessoas. Isso que a gente vê claramente que acontecia no livro de Atos. Esse poder é que levava essas pessoas a fazerem o que elas faziam, viver do jeito que elas viviam, ir onde elas iam. E isso pertence a todo o povo de Deus. E nós precisamos buscar realmente estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que a gente não pode entristecer o Espírito Santo, que a gente não deve entristecer, ou seja, há uma possibilidade de entristecer. Revestivos de poder, diz também a palavra, enchei-vos do Espírito, como diz lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está falando isso do povo que já tinha o Espírito. Ou seja, precisamos de um revestimento, irmãos.
Precisamos mais de Jesus, mas precisamos de um agir sobrenatural nas nossas vidas para a gente poder mudar de vida. Não basta a gente apenas acreditar, entender, frequentar. Precisamos de um agir do Espírito em nossas vidas para a gente ir um pouco além. Precisamos de um agir do Espírito Santo em nossas igrejas para elas serem transformadas e buscarem a santidade. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas estão vivendo em pecado e estão achando muito bom isso. Não se preocupam mais porque Deus é bom. Agora, quando a pessoa está cheia de Deus, está cheia da presença de Deus, isso impacta a vida dela. As pessoas não se preocupam mais em estar juntas, em frequentar uma igreja. Elas fazem o que elas acham melhor. Ah, mas eu me magoei, o pessoal é assim, assado. Cadê a presença de Deus? Quando há a presença de Deus nos nossos cultos, milagres acontecem, pessoas são renovadas. Se de repente nossas igrejas só estão tendo barulho e não está tendo mudança, é porque chegou a hora de todos nós buscarmos essa ação sobrenatural, como aconteceu nessa igreja de Samaria. Ontem eu falei sobre isso e eu quero clamar. Precisamos nos unir em oração para Deus avivar nossas igrejas. O poder foi derramado porque veio esses homens e puseram as mãos sobre aquele pessoal e o Espírito agiu. Precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas realmente comprometidas com Deus, pessoas que buscam a presença de Deus. Se você está numa situação que está vendo tudo se perdendo, não é se fechando ou reclamando que as coisas vão mudar. É você se dobrar diante de Deus e pedir a Deus: Deus, enche a minha vida, transforme a minha vida. E quando você estiver repleto da presença de Deus, você vai orar. Você vai levar a mensagem. Você vai orar por pessoas. E essas pessoas vão ser transformadas pelo poder do Espírito. Mas para isso acontecer, meu irmão, é só lembrar, esses homens estavam em oração. Esses homens estavam buscando a Deus, tanto em sua palavra, como em seu relacionamento. Às vezes a gente quer o poder de Deus, não o relacionamento com Deus. A gente quer um mover de Deus, mas não uma audiência com Ele. Primeiro, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, ser realmente quebrantado diante de Deus e dizer assim: Senhor, perdoa. Se entristecer com algo que faz errado, que a gente faz errado, que realmente incomoda a Deus. O pecado, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas como é que uma pessoa cheia de pecado pode estar cheia da presença de Deus? Os filhos da luz têm que estar cheios da luz, cheios da presença de Deus. Então, antes de ficar reclamando, falando mal, encha-se do poder de Deus. Como? Ore, jejue, leia a palavra, busque o Senhor, convide outros irmãos nessa busca. Eu tenho levado a nossa igreja a buscar um pouco mais. E eu tenho pedido ajuda, socorro a outros irmãos que estão realmente cheios do poder de Deus para estar orando por nós. Para que a gente não seja mais um movimento religioso apenas, mas seja a presença de Deus na terra. Mas para isso acontecer, eu e você precisamos ter mais oração. Eu e você precisamos dobrar os nossos joelhos e crer que Deus é o Senhor. E que o poder de Deus pode vir sobre as nossas vidas, nos capacitando a ser diferente. E transformar a história da nossa vida, mudar a história da nossa cidade, mudar a história do nosso estado, do nosso país. Irmãos, está mais do que na hora de ter um avivamento, um derramar de Deus sobre nossas igrejas. Eu não falo só sobre a minha, estou falando sobre nós todos, a igreja do Senhor Jesus, para que as pessoas se quebrantem e reconheçam que Jesus é o Senhor. Se você está aí e pode orar, ore por isso, busque isso, interceda por nós. Amém? Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis.
Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Amém, irmãos. Irmãos, eu queria convidar vocês a participar com a gente de um relógio de oração. O que é isso? Nós dividimos em horários, nessa sexta-feira, para pessoas estarem orando. Começa às 9 horas da noite, né? Às 21. Das 9 às 9h30, das 9h30 às 10, das 10 às 10h30. Se você quer participar orando com a gente, mande um recado, diga o horário que você vai estar intercedendo durante meia hora. Mas intercedendo pelo quê? Para haver uma mudança no nosso mundo, nas nossas igrejas. Para haver um derramar do Espírito sobre a nossa cidade, sobre as nossas igrejas. Para haver um verdadeiro avivamento. E na história a gente vê que isso aconteceu quando o povo se dobrou diante de Deus. E se você quer fazer parte dessa corrente de oração, não para orar por ti ou para receber bênção, não, é para mudar o caráter da igreja, mudar, não da igreja de Jesus, mas esse movimento religioso que está aí fora, onde as pessoas estão buscando festa e moveres egoístas para suas vidas. Se você me ouviu e quer fazer parte de uma transformação em nosso estado, una-se a gente em oração. De que maneira você pode participar? Só manda pra gente no WhatsApp, ou pelo e-mail, seja lá onde você estiver. Eu vou estar orando, pastor, de tal e tal horário. Só pra gente saber, tá aqui numa corrente. Já tem muitas pessoas fazendo parte dessa corrente. Mas orar específico, Deus, derrama do teu poder sobre as nossas vidas. Venha avivar a tua igreja. Essa é a nossa oração. A igreja é dele. Mas as pessoas estão fracas, estão cansadas, estão desmotivadas porque elas estão vivendo só na força do braço, no conhecimento lógico, no conhecimento da palavra. E isso é muito bom. Mas existe um agir de Deus na história que muitas vezes visitava o povo de Deus para renovar. E esse é o momento da gente estar buscando isso. Se você está me ouvindo e quer fazer parte novamente, eu creio que Deus tem algo para fazer em nossas vidas. Não interessa onde você mora, se você mora aqui no estado ou fora do estado. Vamos nos unir nessa oração, para que Deus venha mudar a história de nossas vidas, para que haja um derramar, como aconteceu o que a gente viu nesse estudo aqui. E aquele povo foi cheio do poder de Deus e suas vidas foram transformadas. Lembrando que a igreja ali de Samaria foi a que mais mandou missionários pelo mundo afora, para que nasçam mais pessoas com vontade de pregar, mas pregar com poder, com autoridade, com alegria, com fé. Quero te convocar a orar, quero te convocar a buscar a Deus, que eu sei que isso vai mudar a tua vida, mudar a minha vida, mudar nossas igrejas. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, toca no coração do meu irmão agora, de todos que estão me ouvindo nesse dia, Pai, para nós juntos levantarmos um clamor, para que o Senhor venha visitar nossas vidas, para que haja uma transformação verdadeira em nossas vidas, Senhor, para que haja um derramado do Teu poder sobre todos nós, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada com poder e com autoridade, e que milagres e maravilhas surjam no meio da igreja, por causa da Tua presença, Senhor. Deus, eu clamo a Ti, Senhor, levanta irmãos, Senhor, nesse clamor, Pai. Levanta pessoas, Senhor, com esse compromisso. Por favor, Deus, toca no coração, Pai, de quem está me ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.